Sim. Eu falo que na anamnese eu gosto de perguntar qual o propósito que a pessoa tem. Tem gente que me olha assim com uma cara assim, tipo, oi? Porque assim, se você não tem um propósito para emagrecer, qual que é o sentido disso, né? Às vezes a pessoa, eu quero caber na minha calça. Isso não é um propósito muito forte, né? Eu quero ver meu filho crescer. Então eu vou fazer escolhas, né? Porque você tem que, né? A gente sabe que as pessoas que a alta eficácia, né, ela gera mais saúde. Né? E você tem que ter uma âncora nisso muito claro, né? Então quando a gente trabalha as pessoas, né, a gente trabalha assim propósito. E outra coisa que a gente trabalha é alimentação consciente, porque as pessoas não sabem o que elas comem. Olá, seja muito bem-vindo ao Laudo Bom da Vida, o podcast da Testify. Hoje nós vamos falar sobre diabetes e obesidade, ao mesmo tempo que com uma cobertura um pouco mais ampla, também aprofundando um pouco no assunto. E para isso nós trouxemos aqui o nosso convidado de hoje, o Dr. Renato Zilli, médico endocrinologista. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado pela oportunidade aí de conversarmos sobre o assunto. Acho que um dos pontos é que eu vejo que antigamente a obesidade, principalmente, ela era muito classificada com relação ao IMC. Então, se der um índice maior que 25 é sobrepeso, se der um índice maior que 30 é obesidade, e aí a gente precisa entrar com uma estratégia, e hoje eu vejo que isso mudou tanto, porque tem tantas outras frentes de diagnóstico e tratamento. Então eu vou te pedir uma gentileza, primeiro se apresenta para o pessoal que nos assiste e já comenta um pouquinho sobre faz uma introdução sobre como que a gente diagnostica a obesidade nos dias de hoje. Oi, pessoal que nos escuta, que nos vê. Obrigado pelo convite, pessoal da Testify. E o objetivo é a gente trazer mais esse conhecimento, tanto nível técnico quanto para as pessoas leigas. E a obesidade é um problema de saúde pública. A gente sabe que quase um quarto, mais de um quarto da população brasileira se encontra obesa. Se a gente tem obesidade e sobrepeso, você tem praticamente mais da metade da população. E realmente vem mudando muito a forma de diagnosticar e tratar a obesidade ao longo das décadas. Então, eu já estou formado há mais de 20 anos. Então, a gente entendia antigamente que a obesidade parecia um problema de caráter. A pessoa tinha uma dificuldade, né? Eu estou acima do peso porque quero. E hoje em dia a gente sabe que é uma questão muito complexa. E falando de genética, a gente sabe que a obesidade ela pode responder de 40% a 70% pela genética. Então, como a gente classifica a obesidade? Classicamente com o IMC, como você falou, né? Então, 25 a 30 sobrepeso. O IMC calcula o peso dividido pela altura ao quadrado. Só que hoje em dia o conceito mudou. Então, por exemplo, alguém que é muito musculoso, alguém que tem um problema de coluna vai ter um desvio de IMC. A gente tem os marcadores, a gordura abdominal, a gente sabe que a gordura da barriga ela é diferente da gordura do resto do corpo, produz uma série de marcadores. Se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem problema articular, tudo isso vai aumentando, né? Pode ser considerado também. E a gente tem os exames hoje em dia que ajudam com a bioimpedância, o DEXA, que além de ver o peso, eles veem a composição de músculo e gordura. Legal. O doutor comentou que metade da população aí tem algum sobrepeso, né? Eu até fiz uma colinha aqui, 53,8% da população brasileira está classificada com sobrepeso ou obesidade. É um número extremamente elevado, né? Se nós pegarmos crianças, o cenário no Brasil é de 13% crianças entre 5 e 9 anos e 7% adolescentes entre 12 e 17 anos. E assim, esses impactos com certeza eles vão muito além da obesidade, né? Até olhando para a obesidade como uma doença inflamatória também. Então, quais os riscos na criança, no adolescente, quais os riscos que esse indivíduo vai enfrentar no futuro, numa vida adulta? Muito, muito boa a sua pergunta, porque na verdade a gente sabe que a obesidade tem a ver com estilo de vida. Então, o estilo de vida, cada vez a pessoa está mais parada, ela se encontra cada vez mais consumindo comida processada. A gente entende que a gente tem um controle sobre o peso, mas na verdade o hipotálamo controla o peso. Então, quanto mais comida processada você come, mais você inflama o seu hipotálamo, mais ele aumenta seu peso. Então, antigamente, há 100 anos atrás, não tinha comida disponível, hoje em dia tem um excesso de comida. Né? A luz elétrica, a pessoa pode comer, tem o iFood, então tem a pessoa cada vez mais sedentária. Então, essa mudança de estilo de vida, né? As pessoas cada vez mais em casa, as crianças jogando mais videogame, a gente sabe que a caloria líquida ela tem um efeito viciante, ela atua no cérebro, nos receptores da cocaína. Né? Então, as crianças ficam viciadas em refrigerante, em fast food, e aí você tem a obesidade infantil. E quando a gente passa da vida infantil, né, para a vida adulta obeso, a gente tem aí 80% de chance de um adulto obeso. Essas crianças têm mais célula de gordura do que um adulto que fica obeso na vida adulta. Né? Então, é importante a gente entender que a obesidade infantil ela começa em casa com o comportamento dos pais. Até porque já acaba criando um vício metabólico ali, né?
E para reverter isso no futuro, qual a dificuldade? Sim, a gente tem a obesidade como uma doença multifatorial, né? Então a gente tem vários genes envolvidos, a gente tem a questão do comportamento. A pessoa ela é treinada o paladar, né? Então é muito difícil você mudar um paladar que você construiu décadas, né? A pessoa acaba tendo uma alteração de microbiota intestinal, que isso leva com que a pessoa tenha um efeito mais inflamatório. Então o tratamento da obesidade ele é multifatorial. Mas é importante que a pessoa entenda que é uma doença que não depende diretamente do comportamento dela, mas que o comportamento, né, às vezes precisa de vários outros profissionais de saúde, além do médico, nutricionista, psicólogo, preparador físico, entender que tem como ser tratada. E hoje em dia, né, a medicina vem evoluindo muito nesse sentido. É até curioso falar sobre alterações de paladar, né? Eu associo muito isso com a questão do tomar o café sem açúcar, né? Que é uma dificuldade extrema para quem toma um café adoçado, mas que depois que se acostuma não consegue nem passar perto do açúcar de novo, né? E aí vira a tribo dos que tomam café sem açúcar. Só que é curioso como o paladar muda com alterações simples na dieta. Ah, o consumo do açúcar, do sal, os costumes aí, os vícios, né, diários por comidas mais gordurosas, por comidas mais com sabores mais intensos, temperos mais fortes. E isso também eu vejo com praticantes de jejum. O jejum também, a impressão que eu tenho é que ele faz uma limpeza ao ponto de apurar o paladar. O que eu percebo com as pessoas com jejum, eu já experimentei jejum, né, que a primeira semana você quer morrer de fome, parece que não aguenta, depois você percebe que a fome não é tudo aquilo que você imaginava. Mas em termos de paladar, é interessante que o cérebro ele é modulável. Então, quanto mais você consome alimentos ricos em doces, não quer dizer exatamente que seja calórico, o cérebro vai cada vez procurando um setup mais doce. Isso faz com que você queira cada vez mais doce. Uma hora vai ser diet, a gente sabe mesmo assim, o diet acaba engordando, né? Ele acaba modulando o metabolismo, e você vai... Então, assim, demora em torno de 3 semanas para o cérebro realmente... Eu era um que também não conseguia tomar café sem adoçante, né? E hoje em dia eu não consigo nem botar açúcar nada, o gosto é totalmente diferente, mas é aprendível, desde que a pessoa esteja disposta a... O que acontece hoje em dia é que a gente está muito limitado no prazer, né? Então, a pessoa come porque tem prazer, a pessoa está triste, come, a pessoa não tem que fazer, come. Então, a pessoa precisa entender que a função da comida é outra. Isso é muito difícil, né? O que eu trabalho com as pessoas, assim, você pode comer, mas assim, onde está o prazer que não precisa ser na comida? E indo para o outro extremo, que a gente comentou sobre as crianças, mas indo para outro extremo da obesidade em idosos, né? A obesidade sarcopênica e assim, a associação entre essas duas. Muito boa pergunta. Então, a gente sabe que a obesidade do adulto, do idoso é diferente, porque ao mesmo tempo que ele tem muita gordura, ele não tem músculo. Então, é uma população que a gente no Brasil, a gente não é preparado para envelhecer, para entender a necessidade dessa população. Então, eles não têm um nível de atividade física adequado, não é entendido, a gente tem um problema de meta proteica, né, principalmente mulheres de mais idade, fazer a mulher entender que ela tem que comer mais proteína. Então, hoje em dia, quando a gente trata a obesidade, você tem que entender assim, o contexto da pessoa, o que ela está disposta a fazer, né, que isso também é outra questão, né, e aumentar a atividade física na possibilidade. Quando a gente pensa em atividade física para o idoso, são 3 pontos, né, flexibilidade, resistência e o aeróbico. E para a criança, exatamente o contrário, a gente tem que botar as crianças para se mexer, né? A gente sabe que nos estudos, quando você tira, tipo, o refrigerante da escola, bota bebedouro, a criança naturalmente emagrece. Então, evitar a exposição a alimentos altamente calóricos. Essa foi uma experiência que eu tive em casa, né? Reduzir um pouco da quantidade de açúcar, a gente viu a mudança completa no comportamento das crianças, né? O comportamento tanto de ganho de peso ou de manutenção de peso, quanto até a disposição. Sim, o açúcar ele dá um pico de neurotransmissor, então ele dá um bem-estar. Quem não come chocolate não sente um bem-estar, mas ele, ao longo prazo, a mistura da gordura com carboidrato, ela deprime e gera ansiedade. Então, os estudos mostram que se você aumenta o consumo de salada e legume em 2 semanas, por exemplo, você já diminui significativamente o nível de ansiedade e depressão, que geralmente está associado com comportamento de fome emocional e obesidade. Então, eu falo, faz parte do tratamento com salada e legume. Aprenda a gostar, porque você pode aprender. A gente costuma aplicar bastante testes, principalmente porque os nossos maiores parceiros são clínicas que trabalham com a multidisciplinaridade, medicina integrativa, e que olham, né, a medicina o paciente por diversos aspectos diferentes, né? E por isso a testagem acaba sendo tão importante. E a gente consegue acompanhar, por exemplo, na testagem genética, os indicadores ali, as mutações e a oportunidade da modulação.
né? Muito se falava até sobre ligar, desligar genes ou modulação genética e a gente sempre comenta, a genética não se modula porque é um DNA, é o teu DNA, é o teu DNA e ele vai continuar sendo dessa forma até o fim da vida. Agora, a ativação e o quanto esse DNA codifica, a capacidade dele codificar determinada proteína ou não, ela é completamente modulável, né? Muito boa. A gente sabe hoje em dia que o que a minha avó comeu interfere na minha genética através da epigenética. Então, a poluição, né, meu tipo de comportamento, qualidade de sono, se eu medito, né, eu posso alterar mais de 1000 genes. Então, os testes, inicialmente, eles foram lançados, que a gente vê câncer de mama, por exemplo, hoje em dia a gente sabe que um painel genético determina o tratamento da pessoa. Isso foi crescendo, né? Então a gente sai para glúten, para lactose, como você bem sabe, e hoje em dia, dependendo da avaliação, você consegue realmente predizer o risco de Alzheimer, que tipo de vitamina a pessoa tem um déficit de absorção, então eles auxiliam muito na forma de a gente tratar a pessoa de um ponto de vista individualizado. E a importância do tratamento individualizado, até porque fazer o teste como um autoteste ou com uma intenção de uma automedicação ou de um autoentendimento ou autoconhecimento, não é ao todo ruim, porém tem uma questão da psicossomatização também, né? A gente vê muitos casos de dar uma predisposição a um Alzheimer ou alguma condição mais específica e assim, no dia seguinte esqueceu onde está a chave do carro, já está preocupado porque foi o meu teste genético que deu uma predisposição ao Alzheimer, já começou o meu processo. É muito boa. A gente tem genes saudáveis e doentes, né? O que vai ativar é o nosso comportamento. Por exemplo, a longevidade, a gente sabe que 25% dela é genética, 75% é comportamento, né? Então, assim, o teste ele ajuda dentro de um painel, um tratamento que a pessoa ela se sinta acolhida e faça sentido para ela, né? Então, assim, eu tenho um perfil de obesidade na família e confirma com o teste genético. O que eu posso fazer nesse sentido? Eu tenho um risco para diabetes tipo 2, por exemplo. Diabetes tipo 2, se eu tenho um parente de primeiro grau, 30% de chance. Se eu tenho dois, 50%. O que eu posso fazer nesse sentido? A gente tem uma epidemia aí de diabetes, hoje em dia, e pré-diabetes também. Além de todas as condições inflamatórias que podem vir juntos, né, que podem vir junto com a obesidade, né? Então, o próprio estresse oxidativo, síndrome metabólica e todos os... Porque isso é modulável, né? Consegue-se adaptar uma terapia que reduza isso e que naturalmente vai impactar nos indicadores de obesidade e de diabetes, né? Sim, a inflamação crônica subclínica, ela é o grande gerador de doença. Então, em cada órgão, ela vai gerar uma doença. Então, a gente tem aí no pâncreas a questão do diabetes, a gente tem no fígado, a gordura no fígado, na esteatose hepática, nos vasos, a aterosclerose. E uma coisa que eu acho interessante, né, além dos testes, a gente trabalha bastante, é a questão da rigidez emocional. Então, a gente sabe já, tem vários estudos longitudinais de mais de 25 anos, que a rigidez emocional, que também tem um padrão, que a gente sabe que em parte genético, né, ela também modula a doença. Então, as pessoas que têm mais rigidez emocional têm 25% mais chance de ter diabetes, né? Então, assim, você vê a genética, você vê o comportamento, a gente consegue ver a pessoa de uma forma integral. Além dos testes genéticos, os testes de metabolômica. Então, por exemplo, até como um coadjuvante ao tratamento da obesidade e da saúde mental, já é uma prática muito comum a aplicação da suplementação do ômega 3. Sim. Né? E nós sabemos que o ômega 3 ele tem lá todos os seus benefícios, principalmente a proteção, os efeitos protetivos cardiovasculares e as questões de avanço cognitivo. Por outro lado, a desproporcionalidade do índice do ômega 3 e ômega 6, ele traz um risco que pode fazer com que aquela suplementação se torne pró-inflamatória. Né? Essa prática da metabolômica e desses outros testes, como que o doutor vê? Então, a metabolômica, a gente sabe, por exemplo, se você faz um teste, né, tem uma questão metabólica inflamatória, você usando prebióticos, você sabe que melhora a sensibilidade à insulina, o tipo de ômega que você recomenda, né? Eu acho que a grande percepção, e que a gente estava conversando aqui antes até, é ver que o paciente sente uma melhora. Então, nem sempre, às vezes, a melhora é uma melhora clínica, objetiva, de laboratorial, às vezes, né? Mas a pessoa diz, eu sinto que eu estou digerindo melhor, eu sinto que eu estou com mais capacidade cognitiva. Então, o ômega 3 tem vários estudos que mostram realmente melhora cardiovascular, não tem mais dúvida disso, né? Neuroprotetor. Então, quando você vê a pessoa de um todo e o que ela está disposta a fazer, né, no sentido de saúde, você consegue oferecer muito e diminuir essa inflamação subclínica que a gente estava conversando. A inflamação, nesse caso específico, né, além de a gente pegar o ômega 3, existe um outro teste que a gente também roda bastante, que é a parte de análise dos glicanos.
E recentemente, em 2022, teve uma atualização daquela publicação Hallmarks of Aging, né, que são os marcadores, os biomarcadores do envelhecimento. E um dos marcadores que ganhou muita força ali na questão do envelhecimento via cronicidade das doenças foi a parte dos glicanos, né? Eu fiz o meu teste e assim, eu acabei de completar 44 anos, mas me sinto com 28, até mesmo porque foi o resultado do meu teste. E curioso que esse resultado para mim, ele foi completamente compatível com o que eu esperava, com a minha expectativa, porque faz exatamente 1 ano e 2 meses que eu tenho, que eu aderi a uma dieta mais restritiva, mais controlada, atividade física muito mais regular e suplementação também super adequada. Então, acompanhamento médico e multidisciplinar fez com que o potencial inflamatório do meu organismo tivesse uma redução tão grande que isso refletiu na minha idade biológica. Então, ao longo dos meus 44 anos, a minha idade biológica reflete 28 anos. Isso considerando principalmente marcadores inflamatórios. Quando a gente entende a necessidade do paciente e ele está disposto, além da suplementação, né? Porque às vezes a pessoa acha que a suplementação vai mudar a vida dela, né? Mas assim, uma dieta, atividade física, sono de qualidade, né? Você trabalhar o estresse de uma forma saudável, isso tudo realmente tem um impacto, né? Eu vejo que hoje em dia as pessoas querem saúde sem ter que pagar o preço. Então, quando você vê a pessoa por inteiro e realmente oferece algo completo para ela e a pessoa está disposta, como você, a fazer tudo isso, faz sentido na vida dela. E se o pessoal acha que saúde custa caro, é porque não precificou a doença ainda, né? Com certeza. Apesar que essa frase não é minha, não. A parte, até da parte dessa dos glicanos, tem alguns estudos, alguns artigos que a gente lê, né, para produzir até conteúdo e base científica para promover o teste no Brasil. Tem alguns casos de bariátrica, onde o emagrecimento provocado pela cirurgia bariátrica chegou a reduzir, num período de 6 meses, a idade biológica desse indivíduo em 37 anos. Derrubou para 37 anos. Então, isso mostra que, de fato, a obesidade é uma doença inflamatória que vai trazer outros riscos em nos envelhecer mais cedo, né? Muito boa. O tratamento da obesidade ele vem caminhando, então, uma perda de peso de 25% a 35% a gente só consegue com cirurgia bariátrica. Então, você vê pacientes que fazem cirurgia bariátrica depois de um mês, eles praticamente, às vezes, não têm mais diabetes, ou tratam, né, não precisam mais de medicação da pressão. Então, tem um efeito metabólico que se consegue medir através dos testes, com certeza. E entre esses outros marcadores, o microbioma também é um teste que faz parte da sua conduta clínica, da sua prática clínica como biomarcador? O microbioma ele pode ser usado e a gente percebe que nas pessoas que têm questão intestinal, né, ou a questão de resistência à insulina, quando a gente trata com prebiótico, os estudos já mostram que você tem uma melhora da sensibilidade à insulina. E a pessoa também percebe na hora de, né, no ritmo intestinal, uma melhora importante da digestão. Quando nós falamos muito do microbioma intestinal, né, principalmente da modulação intestinal, ele está muito relacionado a doenças inflamatórias intestinais no geral, mas também diretamente relacionado à obesidade e diabetes tipo 2. Sim, a gente sabe que é uma coisa só, né? 90% do nosso material genético não é nosso, né? Eles são das bactérias que... E quanto mais a gente come processado, mais você seleciona bactérias mais inflamatórias. Então, o teste ajuda a modular e a pessoa entender, né, que a sua dieta, ela, claro, a gente vai suplementar, às vezes com um probiótico, que vai diminuir a resistência à insulina, mas entender que a mudança faz parte do teste e ajuda a pessoa de um ponto de partida. Né? Então, é importante sempre trazer assim, o teste ele ajuda a gente a escolher o melhor tratamento para a pessoa. Né? E a pessoa entender e perceber que isso vai ter que ser um tratamento continuado, que realmente vai ter um efeito. E a gente percebe realmente, né? Hoje em dia, a desbiose é um problema, né? Então, muitas pessoas têm queixa de má absorção. Às vezes é muito difícil chegar num diagnóstico clínico, né? Porque é uma questão funcional. Né? Então, antigamente a gente tinha endoscopia e colonoscopia, você faz os dois, não dá nada, mas a pessoa tem uma queixa de distensão. Né? Eu mesmo, como comentei, eu fiz o teste de sensibilidade de vocês alimentar, e o meu deu que era para berinjela, e eu fui lá com berinjela no dia, a barriga inchou, e eu tirei berinjela da minha vida, melhorou muito. Então, é uma forma da gente, são estratégias que a gente tem para poder oferecer realmente algo diferente que faça sentido na vida da pessoa. Eu tirei berinjela da minha vida. Eu falo muito também sobre a sequência de curto, médio e longo prazo, né? Quando o doutor comentou sobre o ponto de partida, a minha pergunta já seria nesse sentido de quais são os indicadores, assim, no D0 do paciente, né? E uma coisa que eu acabo conversando bastante também é assim,
primeiro passo e aquele que dá uma percepção mais rápida para o paciente e que facilita também a adesão ao tratamento é a desinflamação. E às vezes, por muitas vezes, a restrição alimentar ela já faz esse papel, né? Ela já desinflama esse paciente. Então, entrar com uma dieta restritiva, mesmo que seja por um período curto, já faz esse papel da desinflamação rápida, já dá uma percepção de melhora clínica desse paciente. Esse paciente já passa a ter uma adesão maior ao tratamento, passa a ter uma fidelidade maior ao profissional, né, para a gente seguir para o próximo passo. E aí o próximo passo eu gosto muito de trabalhar o microbioma intestinal, porque num período ali de 45 a 90 dias a gente já consegue trabalhar uma modulação e fazer com que aquela primeira percepção de mudança clínica seja mais perene, né? E a partir dali, pensando em longevidade, de fato olhando os marcadores genéticos e pensando em como recuperar isso ao longo do tempo. Um outro ponto também é que entre a genética e a epigenética existe um gap ali gigantesco, né? E esse gap ali geralmente é superior a 10 anos. Então o indivíduo entende ali, vê que tem no exame genético uma suscetibilidade a uma condição qualquer, que seja uma doença cardiovascular, que seja isso não se desenvolve do dia para a noite, né? Isso vai se desenvolver ao longo de anos. E o que a gente também conseguiu observar é que o teste dos glicanos, ele entra exatamente nesse gap, porque ele vai te dando um indicativo do potencial inflamatório. Para quê? Para que a gente consiga atuar antes do ponto de não retorno, que é aquele ponto onde entra a cronicidade da doença. Você falou muito bem. Quando o paciente chega, ele chega cansado, ele tem uma queixa, já procura muita gente. Então ele está mais disposto a fazer algo um pouco mais restritivo. Então quando a gente faz uma dieta mais restritiva, dependendo da linha que a pessoa topa seguir, né? Ou ela topa jejum, ou restrição alimentar, ou ela vai fazer uma dieta com base num detox, a pessoa sente o efeito na hora. Então acho que esse é o ponto de oportunidade para mostrar assim, olha, o que você come, o seu comportamento, até, né? Depois você tem o resultado do teste também, né? Porque demora, tem um gap até você ter o teste na sua mão, né? E você mostra para a pessoa, no seu caso, a gente pode seguir dessa maneira. Então, realmente, quando o paciente vem, né, e falando um pouco lá da clínica, a nossa ideia, né, então, é oferecer um tratamento que a pessoa venha, a gente oferece um tratamento um pouco mais restritivo no começo, se a pessoa está disposta. Eu também tenho alguns pacientes que têm muita fome emocional. Então, às vezes, a pessoa que tem fome emocional, ela não está disposta a fazer, né? A gente tem duas linhas, né? Ou quando você está muito compulsivo, você não topa fazer uma dieta. Então, o ideal é que você trabalhe psicológico, e trabalha com medicação, né? E depois, com o resultado do teste, ele pode ajudar a guiar uma conduta. E lá na clínica, qual que é o nosso diferencial? Como eu trato mais compulsão alimentar, fome emocional, é o meu perfil, diabetes, a gente tem um programa de perda de peso que envolve o corpo. Né? Então, o que é isso? Né? Então, a bioenergética já é reconhecida pelo Ministério da Saúde desde 2019. Então, quando você faz exercício com o corpo, você diminui tensão. Então, tem vários relatos, né? Tem estudos que mostram que você chega a reduzir compulsão alimentar até 50%. Então, além do tratamento tradicional, que a gente vai oferecer o teste, o plano alimentar, o acompanhamento, o aplicativo, a pessoa ter a dieta, ela também tem uma série de reuniões e também atividades corporais para ela entender... Toda a multidisciplinaridade que tem dentro da tua clínica. Isso, para entender realmente, então, o nosso diferencial lá foi algo que mudou para mim, mudou minha percepção comigo. Então, eu tenho algumas funções de corpo fora e no Brasil. Então, a pessoa fala que eu sou endócrino atípico, mas a gente tem que oferecer algo que seja diferente para as pessoas, né? E o diferencial para nós, além de tudo que a gente conversou, é o corpo. Com convidados. Quais são os profissionais que atuam na tua clínica? Então, a gente tem Nutri, né? Tem psicólogo, e tem as reuniões, né? A gente tem no tratamento corporal, tem eu, né? Tem um grupo, eu faço um grupo, né? Todo mundo que passa em consulta, ganha uma sessão de terapia em grupo, né, de corpo, que acontece terça-feira, a gente tem online, a gente também tem outra profissional que faz também, que é formada, a gente tem as reuniões com o psicólogo, mensais, a gente tem a gente tem um trabalho específico para diabetes e desinflamação, que a pessoa usa o sensor e percebe o que come, e tem um feedback semanal, e a gente tem os workshops de longevidade, né, que a gente fala o que significa gerar longevidade. Então a gente sabe que a parte genética realmente evoluiu muito, né? Então a gente sabe que 25% é genético, o resto é comportamental, mas como que eu posso fazer com que esses genes realmente saudáveis estejam disponíveis, ativos? Que legal. Não, por mais que se busque muito a multidisciplinaridade hoje, são raros os médicos que têm uma estratégia que envolve inclusive a terapia, né? A parte psicológica, porque geralmente ela entra mais a parte psiquiátrica, né? Ou seja,
O que a gente jamais quer ouvir quando vai buscar melhoria da qualidade de vida são duas coisas, né? Que é exercício e dieta. Né? A gente não quer ouvir. E isso vai causar uma depressãozinha, né? Vai causar um impacto emocional importante ali. Sim, a gente tem a ideia que depressão, o contrário de depressão é felicidade, é ser bobo alegre. Né? O contrário de depressão é falta de vitalidade. Então, se a pessoa não está disposta a fazer uma atividade física, não está disposta a mudar o padrão alimentar dela, né? Então ela está em um grau de depressão. Né? É importante a gente entender. Eu falo que depois da pandemia ninguém está normal, inclusive eu. Então a gente vive uma epidemia de doença mental. Uma epidemia, né, que é subdiagnosticada. Então, muitas vezes, quando você fala que a pessoa está deprimida, não estou deprimido. Mas você não tem vontade de fazer uma atividade física? Não. O que dá prazer? Só comer. Meu sono alterou. Não tenho libido. Então, a gente mostra para a pessoa que quando o que você come, né, ajuda ou não esse perfil. A depressão é a depressão química, né? É uma depressão de algum componente químico que tem um impacto sobre o sistema nervoso central e que esse impacto não necessariamente traga tristeza. Isso, tem uma diferença entre tristeza e depressão, muito bem você falou, né? O humor embotado, e é difícil algumas pessoas entenderem que é uma questão química. Então, hoje em dia, a depressão clássica que a gente aprendeu na escola, que é aquela pessoa que não levanta da cama, não é, a gente vê a depressão ansiosa, que é a depressão da fazeção. Então, a pessoa não para, ela sempre está fazendo, mas o que ela tem que fazer, ela não faz. Ainda existe o preconceito ao medicamento, né? Sim, muito grande. Então, a pessoa entender, né? A gente sempre trabalha isso assim, ó, a medicação ajuda você a sair, né? Tem uma vez que eu tenho uma frase de um psicólogo que eu gostei muito. Né? A medicação, ela faz com que você não afunde. Mas para chegar na praia, você tem que fazer um trabalho com você. Sobre ainda a questão emocional e de saúde mental, o impacto que o doutor tem percebido nos seus pacientes com relação à influência de mídias sociais e inteligência artificial. Aquela consulta que antes era para o doutor Google, agora não é mais, agora é para o chat GPT. Muito boa. Então, as emoções, né, a gente tem, na verdade, tem uma frase do David Eagleman que eu gosto muito, que ele fala que a razão existe para explicar o que as emoções já decidiram. Filosófica essa frase. Então a gente escolhe o que vai comer pelo emocional. Então quando você aumenta a consciência emocional da pessoa, né, porque a gente tem uma dificuldade, a gente não foi educado, né? Eu vejo que tem uma questão cultural, a gente não foi educado por prazer, não foi educado das emoções. A pessoa, não, eu posso descontar minha raiva de uma forma mais saudável. Né? Então a gente tem uma dificuldade em reconhecer raiva, medo, a culpa é um sentimento compulsivo, né? Então quando você vai lá, você não quer comer o bis, você vai comer fica com culpa comer a caixa. Então, quando você educa a pessoa nesse comportamento, você consegue mudar o padrão, né? Porque o sentimento ele é corporificado. Então, na hora que ela entende essa corporificação do sentimento, né, ela consegue mudar. Da questão do chat GPT, né, ele veio para somar. Então, ele ajuda muito, mas ele erra bastante também. E é importante entender, ele não substitui um profissional de saúde. Acho que tem vários avanços na medicina, os prontuários hoje em dia já oferecem, né, IA, mas nada substitui você sentar na frente da pessoa e contar a sua história, a pessoa te entender, né, para poder oferecer o melhor tratamento para você. Isso é interessante porque às vezes existe uma expectativa de pegar o laudo e todo mundo que faz um exame de sangue tradicional, né, de baixa complexidade, pega o laudo e compara com o valor de referência. E aí, se está dentro do valor de referência, está tudo bem, se está fora, está tudo ruim. Essa é a interpretação padrão. E um laudo de genética, ou de hipersensibilidade alimentar, ou de microbioma, não tem valor de referência. O que ele apresenta é um conjunto de alterações ali, de mutações ou de potencial inflamatório. E fica exatamente essa questão se é uma hipersensibilidade, eu vou jogar esse resultado no GPT e vou buscar uma construção de dieta. Mas essa dieta acaba não fazendo sentido, ou a dieta, ou o tratamento, ou a intervenção, qualquer que seja ela, modulação epigenética, modulação intestinal, ela não faz nenhum sentido se não tiver uma anamnese, estudo do histórico familiar, dentre várias outras questões que provavelmente leva 1 hora para descobrir isso dentro do consultório. Aí a pessoa fala, mas eu já passei em consulta nutricionista. Eu falei, a gente tem que, até a gente instrumentalizar aquilo que a gente já sabe, demora. Né? Até eu começar a trabalhar com o corpo, até entender sobre os testes, né? Então vocês aqui, acredito que cada dia tem uma tecnologia nova, né? Então é um processo, né? A gente sempre fala assim, as pessoas elas querem 30 quilos amanhã, elas querem mudar o comportamento amanhã, está chegando no final do ano, né? Então falando, em que você quer focar agora? O que faz sentido para você? Né? E como hoje em dia as pessoas têm um vínculo muito emocional com a comida, né? Então assim, até você entender que você tem um propósito, né? Você precisa de um propósito mais forte do que o seu comportamento, né? Que a gente trabalha muito isso. Né? Inclusive, você tem um propósito, já desinflama, né? Vários estudos mostram isso, né?
As pessoas otimistas vivem 7 anos a mais que as pessimistas. Aí você consegue mudar o comportamento. Então, quando você mostra no teste, né, o seu teste ele tem uma questão inflamatória aqui, o seu comportamento aqui pode melhorar, o que você está disposto a fazer? Né? Porque eu sempre falo, quem vai fazer é você, né? Então a gente tem que empoderar a pessoa nesse lugar, né? E baby steps, né? Aumentar a autoeficácia. Né? Agora eu consigo isso, agora eu consigo aquilo. Né? Então comece com o possível até chegar no impossível. E as questões de medicação? A onda Ozempic e Mounjaro. Sabe que essa semana eu fiz uma postagem no meu LinkedIn, porque eu vi um estudo do JAMA falando sobre o impacto do Ozempic, do Mounjaro e de outras moléculas semelhantes ali na redução do emagrecimento. E também existem algumas publicações. E aí entram as polêmicas, né? Porque tem aquela bioestatística que mostra que desde a entrada dessas moléculas teve mais de 950% de aumento nas pancreatites no mundo, e tem os outros que já falam que não existe uma associação direta entre o uso dessas moléculas com a doença inflamatória pancreática. E até no que eu escrevi ali, eu coloquei uma provocação simples, que eu falei assim, o Ozempic funciona, mas é para todo mundo? E aí existem, de fato, algumas mutações em alguns genes que aumentam a suscetibilidade a uma doença inflamatória pancreática, aumentam, de fato, a suscetibilidade a uma pancreatite. Né? Na prática, isso como tem sido visto? Então, primeiro que é importante falar que essas medicações mudaram a forma de tratar a obesidade. Acho que essa é a primeira coisa, né? Então, assim, a gente tinha uma perda de peso com medicação de 8%, muito pouco. Aí veio a semaglutida, né? Que a gente tem o Ozempic e o Wegovy, que tem uma perda de 15%. E aí veio agora a tirzepatida, né? Que tem o nome de Zepbound ou de Mounjaro, com a perda, que não veio no Brasil ainda, de até 26%, que é praticamente a perda de peso no sleeve. Então, o que a gente acredita que daqui a alguns anos seja como foi a úlcera de estômago. Antigamente, quem tinha úlcera operava. Hoje em dia, você toma omeprazol. Então, que a obesidade seja uma doença crônica tratável com medicação. Então, a gente tem o agonista único, né, que é o GLP-1. A gente tem a agonista dupla agora, dual, que a gente tem o GLP-1 e o GIP. Só que, assim, as medicações, elas funcionam enquanto você toma ela. Primeira coisa é isso, né? Então, a pessoa fala, eu parei de tomar um remédio X, não precisa ser esses, e engordei. Eu preciso entender que quando a pessoa começa a emagrecer, o cérebro naturalmente deixa a comida mais gostosa. É um mecanismo de reganho cerebral, além de poupar caloria. Agora, sim, essas medicações, o Brasil é um dos poucos países no mundo que libera a receita sem o prescritor. Sem prescrição. Então, é um problema, né? Porque a pessoa vai lá, essas medicações são progressivas. Tem vários pacientes que você vai, a dose do Mounjaro é 2,5. A pessoa vai lá e toma 15, que é a dose máxima de primeira. Então, isso cria um problema, né? Então, quem trabalha em pronto-socorro, meus colegas, eu vejo assim, a pessoa vai assim, eu quero emagrecer amanhã. Então, assim, é realmente, se você é acompanhado por um médico, né? E eu falo que o milagre quem faz é você. Então, assim, a medicação ela faz parte de um tratamento. Até para a pessoa mudar o estilo de vida, né? Muitas vezes a pessoa precisa de um estímulo inicial. Tem um desbalanço químico, tem uma depressão, tem uma dificuldade de mudar o meio ambiente. Então, quando você toma medicação, você sente realmente que está fazendo sentido, né? Aumenta a autoestima da pessoa, a autoeficácia, mas isso faz parte de um tratamento. Ou seja, para ter a terapia mais abrangente possível, mais amplo espectro de atuação, a gente vai passar pelo D0 e começar com anamnese e testagem, a intervenção, medicação e na multidisciplinaridade a mudança de comportamento. Sim. Eu falo que na anamnese eu gosto de perguntar qual o propósito que a pessoa tem. Tem gente que me olha assim com uma cara assim, tipo, oi? Porque assim, se você não tem um propósito para emagrecer, qual que é o sentido disso, né? A pessoa, eu quero caber na minha calça. Isso não é um propósito muito forte, né? Eu quero ver meu filho crescer. Então eu vou fazer escolhas, né? Porque você tem que, né? A gente sabe que as pessoas que a alta eficácia, né, ela gera mais saúde. Né? E você tem que ter uma âncora nisso muito claro, né? Então quando a gente trabalha as pessoas, né, a gente trabalha assim propósito. E outra coisa que a gente trabalha é alimentação consciente, porque as pessoas não sabem o que elas comem. A gente subestima o que a gente come em 30% a 50% do tempo. Então você manda a pessoa contar caloria às vezes, né? Ou manda bater foto, ela fica horrorizada. Parece que é outra pessoa que está comendo. Não é? Tem uma risada por aí, né? Então a gente fica assim, com aquele chocolatinho que você não lembrou, aquela colher de arroz que você achou que era 2, foi 4. Então você aumenta a consciência da pessoa, né? E aí você tem o teste, você vê medicação, você entende a pessoa por um todo. Só isso já fez uma grande mudança. Você aumentou a consciência dela. Acho que a nossa questão é consciência. Fantástico. Dá um recado para quem nos assiste com relação ao que é o padrão ouro, na sua visão, de começo, meio e fim, sobre como atingir os objetivos e como ter uma longevidade mais saudável.
Boa. Então, eu acho importante a gente falar que antigamente as pessoas queriam saúde, ou melhor, não queriam doença. Hoje em dia elas querem longevidade. A longevidade ela é construída, né? Então a gente tem dimensões da saúde, tem da saúde física, a saúde emocional, a saúde social e a saúde espiritual do propósito. Então é importante que quando você procure um profissional de saúde, entenda que a gente tem que ver todas essas dimensões, né? Então assim, você vai cuidar da sua saúde física, você vai entender que o propósito faz motivar você nesse sentido, né? E hoje em dia a medicina, né, ela veio para trazer várias novidades que ajudam a pessoa a envelhecer. A gente que está 40 a mais, né, a gente percebe que faz uma diferença. Nosso corpo não é mais igual a 20 anos. Então, assim, a medicina ela pode ajudar a pessoa, né, a entender melhor a dinâmica dela e gerar longevidade em longo prazo, com saúde. Fantástico. Eu não vou perguntar se esse conteúdo foi interessante para você, porque com certeza esse conteúdo é sempre interessante. E aqui, como o doutor comentou antes da gente começar, é que o assunto a gente poderia falar sobre isso durante 2 dias e ainda teria muito assunto para seguir. Então, sendo interessante para você, não deixa de encaminhar para os seus familiares, para colegas profissionais em saúde, para amigos, e para que a gente também comente sobre esse conteúdo, para que a gente produza novos conteúdos, guiados por vocês, para que seja cada vez mais interessante, cada vez mais próximo do que vocês precisam ouvir, do que querem ouvir, e trazendo sempre com o objetivo aqui do Laudo Bom da Vida, é trazer sempre o que há de mais inovador em saúde no mundo todo. Até a próxima.